Povo lindo, bom dia, a paz do Senhor, amém, irmãos? Que o Senhor vos abençoe, a todos que estão junto conosco. Que prazer tê-los aqui conosco, Sejam todos bem-vindos. Que o Senhor te abençoe, aonde quer que você estiver, no nome de Jesus, amém, irmãos? O nosso desejo é que Deus te salve, Que você seja salvo pela graça, pelo poder, pelo amor de Deus, que você receba o dom de Deus que é Jesus Cristo, Que você receba o dom maravilhoso que é Jesus, irmãos? Cada um tem um dom, Mas esse dom é universal, irmãos? Que você receba esse dom é para todos, Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, aqui, olhem, em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, diz assim aqui a palavra do Senhor. Diz assim, olha, no dia seguinte viu João a Jesus, que via para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vou ler até o 31, irmãos. Este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Aleluia, João pregando o arrependimento, irmãos? Para a vinda de Cristo, Aleluia. O batismo, irmão, significa mergulho, significa arrepender-se, voltar o coração para Deus, se voltar para Deus, irmãos? Mudar de atitude, mudar de vida, Mas aqui, irmãos, o Senhor, ele também fala do quê? Do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Glória a Deus por isso. É isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, irmãos, Tirar o pecado de nós, Olha, os sacrifícios começaram após a desobediência do ser humano a Deus, irmãos? Quando o primeiro casal pecou, Caiu da graça, Caiu na presença de Deus, caiu no pecado, Então, irmãos, esse mal, ele começou o quê? Quando o ser humano, ele desobedeceu a Deus, Pela desobediência entrou o pecado na humanidade, Deus o quê, irmãos? Deus, ele cria uma providência ali, para que, uma providência que deve tê-los chocado, Deus, ele faz roupas de peles, e com elas vestiu Adão e Eva. Deus, ele cria uma providência ali, irmãos? Para que o homem não morresse no pecado, E Deus, ele fala que ele tira o pecado do mundo, ele criou outra providência, irmãos? O que Deus quis ensinar todo o tempo a humanidade com isso, irmãos? Animais precisavam morrer para dar-lhe a sua pele e vesti-los. Se antes não se envergonhavam da nudez, nem se sentiam culpados de nada, agora viram o quê? Eles se viam o quê, irmãos? Constrangidos, Numa veste de folhagem, Deus prepara ali, irmãos? Deus providencia ali o livramento. Deus providencia peles, para cobrir a nudez daquelas pessoas ali. E o primeiro que Deus cobriu ali foi Adão e Eva, irmãos, com folhas de uva, com folhas de parreira, irmãos, Mas depois o que, irmãos? Se começou o quê? Sacrificar animais, para tirar as peles e cobrir a nudez do ser humano, Então, irmãos, Deus, ele quer que nós o quê, Primeiro também, Deus nos ensina várias coisas, Que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus.
não é para ficar exposto, não é para ficar exposto à sensualidade, né, irmãos, ao pecado da sensualidade, da atração física, né? Então, assim, Deus, Ele mesmo cobriu o corpo daquelas pessoas ali, para que não se visse a sua nudez, né, irmãos, né? Então, os irmãos e as irmãs têm que ter cautela, né? Tem que ter cautela, né, irmãos, com as suas vestes também, né? Tem que, mas Deus só quer o nosso coração. Não, irmão, se você é de Deus, você sabe o que vestir também, né? A nossa vida sem santidade, nós não veremos a Deus, né, irmãos? Deus, Ele conhece a intenção do nosso coração. Se ela for boa, se ela for digna, né, irmãos, né? Nós estaremos louvando a Deus com as nossas atitudes. Mas se as nossas atitudes são más, ambiciosas, né, irmãos, sedutoras, né? Nós estaremos o que? Envergonhando ao Senhor, né? E ali, irmãos, o que acontece? A partir daquele pecado ali, começou a se sacrificar animais, né? Só que essa cobertura, irmãos, ela o quê? Ela não seria suficiente para sempre, né? Olha o que diz aqui, olha. A partir de então, as pessoas passaram a sacrificar animais. Anos depois, Abel ofereceu uma ovelha, né? Ele ofereceu o melhor, né, irmãos, que ele tinha a Deus ali. A melhor ovelha, a que ele mais gostava do rebanho dele, ele oferece em sacrifício de louvor a Deus. E Deus recebe, né, irmãos? A Bíblia diz que Deus recebe aquela oferta, né? Assim o que, irmãos? Assim milhões de animais foram sacrificados na época do Antigo Testamento para ensinar a cada geração que o pecado leva à morte, né, irmãos? O que Deus quis ensinar a igreja com tudo isso, né? Que o pecado, irmãos, ele leva à morte, né? Precisou sacrificar milhares de animais, né? Por causa do pecado, né, irmãos, né? Então, independente, né, irmãos, né? Não existe pecadinho ou pecadão, né? O pecado, ele leva o ser humano à morte física, porque abrevia os dias de vida, né, irmãos? E a morte espiritual, a separação total de Deus. Então, quando nós começamos a entender, irmãos, e aprender isso, que o pecado gera morte, né? Nós temos que o quê, irmãos? Nós temos que nos arrepender, né? E diz assim, olha, para que o pecador não precisasse morrer, um substituto perfeito sem pecado teria que assumir este lugar para pagar pelas transgressões que condenavam o indivíduo diante de Deus, né? O Deus Santo, mas tais sacrifícios por si mesmo não redimiriam ninguém da forma permanente, precisavam ser repetidos constantemente, né, irmãos? De ano em ano, né? As pessoas, cada família se criava ali os seus animais, e de ano em ano essas pessoas, né? O pai de família ia até o sacerdote e sacrificava um animal ali pelaquela família, né, irmãos? E quando a família estava em sinceridade, o fogo de Deus descia ali, né, irmãos, no átrio, né? E se queimava aquele holocausto ali, né? O fogo de Deus, né, irmãos, né? Descia ali, se queimava, Deus recebia aquele sacrifício. Mas quando a família não estava em sinceridade, irmãos, o que acontecia? O animal era posto ali e nada acontecia, né? Aí era retirado aquele animal, a família, né, irmãos, ela pegava aquilo ali, voltava para casa e tinha mais um ano pela frente para se preparar para o arrependimento, né? Para que Deus recebesse aquele sacrifício, né, irmãos, né? E abençoasse aquela casa, aquela família. Então, irmãos, né? O que acontece aqui? A Bíblia diz que assim, irmãos, né? Apontavam para a morte de Cristo. Só ele que não cometeu pecado algum, né?
estava preparado para nos substituir de modo definitivo em nossa condenação de morte, nossa condenação à morte. Então, irmãos, nós estávamos atolados no pecado. E quantos estão atolados no pecado, né, irmãos? E Deus, a Bíblia diz que se você aceitar a vida de Cristo, o Cordeiro Pascual, né? O Cordeiro Pascual na tua vida, irmãos, ele tira, né? Olha, o Cordeiro de Deus, né? Que tira o pecado do mundo. Aleluia, né? Glória a Deus por isso. Então, irmãos, nós estávamos condenados à morte. Você que está me ouvindo, né? Você também está condenado à morte, a morte espiritual aqui, né, irmãos? Se você não se arrepender, se você não aceitar esse sacrifício vivo que Jesus fez na cruz por mim e por você, né, irmãos? Né? Você está condenado à morte, né, a Bíblia diz. Está condenado à morte eterna, né, irmãos? A condenação eterna, né? Então, irmãos, né? O Senhor aqui, ele diz que o que, irmãos? Né? A fim que, olha, por isso ele mesmo levou o seu corpo, nossos pecados sobre o madeiro, a fim que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça, né? Por suas feridas nós fomos curados. Aleluia, né, irmãos? Então isso começa a pesar no teu espírito, né, irmãos? É pelos nossos pecados que Cristo morreu, né? Ele foi o substituto para que nós não morrêssemos, né, irmãos? Deus enviou uma providência maravilhosa, né? Então que isso possa tocar no teu espírito, tocar no teu coração e pesar, né, irmãos? E pesar o teu espírito, né? Nós estávamos condenados à morte, né, irmãos? À morte eterna, porque nós estávamos atolados no pecado, né? E Deus providenciou, né, irmãos, um Salvador, um substituto, para que nós não morrêssemos, né? Mas que nós fôssemos salvos por Ele. E Ele levou sobre Ele toda a nossa dor, toda a nossa enfermidade, né, irmãos, que o pecado causa, né? Para que nós fôssemos salvos, né, irmãos? Por amor a nós, por amor a mim e a você, o Senhor, Ele se deu como sacrifício, né? Ele não merecia morrer, né, irmãos? Se você crê nesta boa notícia, né, irmãos, que livra da condenação eterna e Deus te dá nova vida e a vida eterna, né? Jesus, ele morreu, né, irmãos, sem merecer, para que eu e você recebêssemos a vida eterna sem merecer, né? Então, nós não merecemos, né, irmãos? Nós não merecemos. O ser humano é terrível, né? O coração é obstinado para o mal, né, irmãos? Mas o Senhor, Ele morreu por mim e por você, né? Sem Ele merecer, Ele morreu por nós, né, irmãos? Para que nós fôssemos salvos, né? Mesmo não merecendo, né? O Senhor fez esse favor por nós. Então, Ele fala assim, olha, em memória de mim, né, fazer isso, né? Tocar no meu corpo, né, irmãos, através da Santa Ceia do Senhor, né? Por isso que nós temos que ter reverência, por isso que nós temos que ter, né, a graça de Deus em nome de Jesus, por isso que nós temos que ter temor, por isso que nós temos que nos reverenciar diante do Criador, né, irmãos? Porque Ele foi o substituto, né? Por nós. Ele substituiu, né, irmãos, a nossa derrota pela presença dele, né? A nossa condenação, né, pela presença dele nas nossas vidas. Então, que você que está me ouvindo, né, irmãos, receba este amor, né? Por amor que Deus fez isso. A Bíblia diz aqui, olha, e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João foi pregando, né, irmãos? Né? Falou, olha, está vindo aí um maior do que eu, né? Ele batiza com o Espírito Santo, eu batizo com água, mas ele batiza com o Espírito Santo da salvação. Aleluia, né? Glória a Deus por isso. E Paulo falou,
João foi pregando, né, irmãos? Falou: arrependei-vos. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus até vocês. Arrependei-vos porque é chegada a revelação dos céus até nós, né? Através da palavra. Arrependei-vos, né, irmãos? Porque Deus deu o substituto por mim e por você, para que nós não morrêssemos no pecado, mas fôssemos salvos por Ele, pelo poder que há no sangue de Jesus, no sangue derramado ali na cruz, né? Então, que nós possamos nos arrepender a cada dia, né, irmãos, né? E que isso venha nos constranger, né, irmãos, né? Que esse substituto, a atitude desse substituto que é Jesus, venha nos constranger e que o Espírito Santo te convença, né? Né, irmãos? Porque foi por derramamento de sangue, né? Alguém teve que morrer em nosso lugar para nós não sermos condenados, né? Glória a Deus por isso, amém? Senhor, nós te louvamos, ó Espírito Santo de Deus, ó Pai, graças nós te damos, ó Deus. Graças nós te damos por esse momento maravilhoso. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, Pai, o teu sacrifício, Senhor Deus, que o Senhor fez por nós ali na cruz. Meu Deus, nós não merecíamos. Pai, o Senhor fez por amor à humanidade, o Senhor fez por amor a essas pessoas também que estão ouvindo a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que haja arrependimento verdadeiro no coração da tua igreja. Pai, que haja o derramar desses corações diante do Senhor. Pai, que haja reverência. Pai, que haja graça do Senhor, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, entra com a tua providência, Senhor. Pai, e abençoa pelo poder da tua palavra. É o que nós te pedimos. Meu Deus, unge o entendimento dessas pessoas. Pai, que haja o temor no coração da tua igreja, que haja obediência. Pai, que haja uma entrega, Deus. Pai, que o Senhor venha mesmo lavar essas vidas e tirar o pecado da vida delas, ó Deus, para que haja salvação também na vida delas, Senhor. Pai, fica conosco, nos ajude, abençoa a nossa nação. Senhor, repreende todo o refúgio da mentira. Pai, repreende todo o mal que está se levantando contra o teu povo, contra a tua igreja, caia por terra, Senhor. Pai, mas desperta um povo santo, um povo obediente. Pai, um povo que glorifica, um povo que trabalha, Senhor. Pai, um povo que obedece a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Entra com a tua providência, Deus, e glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.